fala é Anderson e estamos começando mais uma Operação Histórica, hoje com o tema Fake News e a indústria de notícias falsas, que circulou não só no Brasil como também no mundo. E hoje estamos em bancada completa. Mando um alô pro meu amigo Thales. Bom dia, minhas bênçãos. Arthur. É isso aí. João. Bom dia, boa tarde e boa noite. Siri. Estamos aí. Então, como de costume, vamos começar com o História Hoje. Vamos debater rapidamente algumas notícias que andaram circulando nesses últimos tempos. João, é com você. História Hoje. A primeira notícia dessa discussão seria justamente a venda de armas dos Estados Unidos, né? Acabou de ser aprovado em valor de 8 bilhões e 100 mil dólares de armamento bélico, né, para a Arábia Saudita e para alguns países do Oriente Médio, no caso a Jordânia, né, e os Emirados Árabes Unidos. Os três países estão liberados independentemente da aprovação ou não do Congresso, já que Trump conseguiu dar um jeito de subverter essa aprovação. E foi aprovada essa venda de 8 bilhões e 100 mil dólares em material bélico, entre armas, obviamente, entre material militar e munições. Além disso, Trump anunciou que vai enviar 1.500 tropas ao Oriente Médio para reforçar a proteção ali aos países aliados, né? Principalmente a Arábia Saudita. Lembrando que o primeiro país que Trump visitou quando foi eleito foi a Arábia Saudita. MBS está armado, hein? E lembrando que o mais interessante né? Os Estados Unidos está sempre levando a democracia, a paz e a liberdade para os países, né? E aí você esquece o regime que impera no Oriente Médio, como que lida com a política, com as minorias, como que se dá a relação social dentro desse país que é extremamente autoritário. Que né? No começo há pouco tempo a gente teve como é que se diz? Um assassinato, né? Foram várias penas de morte, várias execuções que aconteceram ali, feitas pelo próprio governo da Arábia Saudita. Praça pública. Inclusive, a Arábia Saudita, que é um lugar que nem as mulheres podem dirigir, tá ligado? A gente tá falando de um país que ele é governado pelo príncipe, né? Mohammed bin Salman, que estava sendo impedido de exercer relações comerciais com os Estados Unidos a partir do Congresso desde o ano passado, porque o Congresso norte-americano acusa o príncipe de ser mandante do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, que foi assassinado dentro da embaixada da Arábia Saudita na Turquia e foi retirado da embaixada, esquartejado em malas. Ou seja, é um governo que lida muito mal com o contraditório, com quem o critica, no caso do jornalista, que lida muito mal com as minorias dentro do seu próprio país e que tem muito dinheiro por conta do petróleo e está se armando. E está se armando para quê? Para se proteger de quem? E lembrando que essas execuções que Thales acabou de lembrar, que aconteceu esse ano, no mês de abril, foram 37 execuções, né? Inclusive decapitações. E assim, né? Um deles foi crucificado. Crucificado? Crucificado. Caramba, É velho. isso. Então, e lembrando que isso acontece em praça pública, correto? Isso é visto pela população, isso é transmitido. Como a gente leva a sério um presidente que se diz a favor da democracia, que vende 8 bilhões de dólares em armas para um ditador da Arábia Saudita, mas quer ser o democrático para liberar o povo da Venezuela da tirania? Que tipo de presidente é esse? Que tipo de discurso político é esse que abre a mão para ditaduras e quer ser duro no território, na América Latina? Então é muito bom observar essas contradições que o próprio Trump desenvolve na sua política externa e que é seguida como se fosse um burro de carga do nosso presidente Jair Bolsonaro, que compra esse discurso de Trump não entendendo que, na verdade, o que ele quer é o poder que a Venezuela pode lhe dar, não só no petróleo, mas também para sua reeleição no ano que vem.
O importante trazer dessa notícia é que a Arábia Saudita é um dos principais aliados dos Estados Unidos ali no Oriente Médio, junto com Israel. E essa semana acompanhou uma série de escaladas de tensão envolvendo os Estados Unidos e o Irã. Inclusive, o Irã que lançou drones e tirou fotos de porta-aviões norte-americanos com uma qualidade muito boa e tudo mais. Então, assim, não é à toa que ele quer mandar 1.500 soldados ou então reforçar a questão das armas no principal aliado dele e fazer essa pressão toda aqui na Venezuela. Esse lobby da indústria armamentista está começando a chegar, na verdade está começando não, né? Já chegou aqui no Brasil. Obviamente em outro panorama, em outro patamar de investimento, enfim, de circulação de capital, mas o lobby armamentista está forte no Congresso Nacional. É claro que a Taurus é a principal interessada na liberação desse porte de armas que Bolsonaro está propondo para 20 categorias profissionais. Então, é pensar qual o projeto econômico, né, qual o interesse econômico, na verdade, que os países têm em torno disso. E o Brasil está tentando entrar nesse jogo aí, né? Está tentando ser um lugar competitivo para produzir armas também. Então vamos lá, talvez a gente queira agora passar, ao invés de comprar armas, talvez a gente queira agora produzir armas, né? Vamos ver, né? Depois dessa primeira notícia já bastante pesada, vamos dar seguimento aí. Arthur vai trazer agora mais uma notícia e vamos lá, vamos discutir. Então a notícia que eu trouxe é da Folha de São Paulo, dia 24 de maio de 2019. Militares que assassinaram o músico e catador são soltos no Rio de Janeiro. O STM, o Supremo Tribunal Militar, decidiu por 11 votos a 3 que os assassinos do músico Evaldo Rosas dos Santos e do catador Luciano Macedo responderão em casa pelos crimes cometidos. Nesse caso, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar envolve crimes de duplo homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e omissão de socorro às vítimas. Essa notícia deixa claro o corporativismo do STM com relação aos militares envolvidos nesse crime. E causa maior espanto é a justificativa dos ministros que dizem que a prisão preventiva não caberia porque os militares ainda não foram condenados na ação penal e que tal manutenção seria ilegal e que os militares possuem residência física. Então o fato deles possuírem residência física e não terem antecedentes penais anula todo o fato de que 2 pessoas foram mortas com mais de 200 tiros sendo fuzilado essas 2 pessoas. No universo de 11 votos, todos eles do sexo masculino, apenas o voto da juíza Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, indicada pela OAB, que foi pela manutenção da prisão dos novos acusados. A própria ministra ela vai acusar os militares envolvidos no fuzilamento de forjar as provas do crime. Aí eu trouxe mais algumas coisas, mas eu não sei se vocês querem acrescentar no debate. É interessante a gente perceber da justiça militar, né, que além de ser conivente ser corporativista e conivente com os atos praticados, eles também não divulgam os nomes dos acusados. Se você for olhar qualquer reportagem da justiça militar, é sempre o soldado, o cabo, o sargento. Nunca vai ser dito o nome do caboclo. É sempre o cargo. Então, eles já nunca condenam ninguém. E você também não sabe nem quem é, que eles nunca vão dizer o nome também. Então isso mostra o corporativismo que existe dentro do Supremo Tribunal Militar, né? Onde eles nunca são julgados como culpados e nem o nome deles é dito. Então a gente também não pode esquecer que o presidente da República, ele afirmou que o exército não matou ninguém, o exército é o povo. Então se o presidente toma uma atitude como essa, a gente tem que ficar bem preocupado com coisas que podem acontecer, né? Porque se ocorre outra dessa,
o exército, muito provavelmente, ele vai estar salvaguardado pelo presidente. Uma coisa que a gente não pode deixar passar aqui é o seguinte, que esse crime bárbaro que ocorreu, ele todo envolvido em notícias, e é um reflexo, como você falou, Sidney, até mesmo desse governo baseado em mentiras e tudo mais. E é uma prática comum, não só entre o exército, mas entre as polícias militares, historicamente, de forjar flagrantes, ou então modificar a cena do crime para poder se sair, ou então absolver os militares envolvidos. Porque é o seguinte, a ministra, ela falou, para sustentar a sua tese de manter os acusados presos, é que os militares, eles acrescentaram fotos de viaturas baleadas, sendo que essas viaturas realmente foram baleadas, mas em outro momento. Não naquela cena, não naquele momento em que o pessoal estava saindo para um chá de bebê. E o que mais impressiona é que tem gravações sobre isso, deles fuzilando a família, deles omitindo socorro e todo o desespero da pessoa lá e tudo mais. Então, assim, manter um voto para soltar esses criminosos e, assim, com todo o histórico da justiça militar que existe, mais um caso de impunidade, mais um caso que a gente vê que não vai dar em nada nesse país. E se a gente for observar direitinho, é um caso que tem muitas camadas, que se a gente for discutir, daria um programa inteiro. Primeiro, quem é o exército brasileiro hoje em dia? Quem são essas pessoas que fuzilaram com 80 tiros o carro naquele cidadão que infelizmente faleceu? São, na maioria, negros, na maioria vindos de periferia, de famílias pobres, que são colocados dentro do exército, e lá dentro do exército é um sistema educacional e formativo que estimula o ódio contra o outro. Os currículos das academias militares, por exemplo, dos Agulhas Negras, tem até uma dissertação de mestrado que não mudaram não mudou da década de 60 para cá. E aí você tem ainda o comunista como o inimigo, e aí substituiu para os trabalhadores do Movimento Sem Terra, os trabalhadores do Movimento Sem Teto, enfim. Os uma pontuação. São os inimigos do exército e do povo brasileiro desde antes de Vargas. Então a gente chega à conclusão de que os militares brasileiros, eles são treinados para odiar o outro. E que, se a gente for pensar direitinho, uma lógica do ponto de vista de um exército correta, mas não justa, ou talvez não ética. Porque o exército, ele é produzido, ele é criado para exterminar o outro, a ameaça. Quando você coloca um exército na rua, como no caso do Rio de Janeiro, da intervenção militar, que ele vai policiar, que não é uma prerrogativa do exército, ele vai policiar dentro de uma favela, então ele tem que odiar o outro. Se os soldados eles são treinados a odiar o outro, quem é esse outro? A própria população. Então o exército ele é treinado para exterminar, e o nosso exército está exterminando nossa população. Mas que população? Uma população negra, pobre, marginalizada, que mora em favelas. Que são, na grande maioria, o lugar da onde eles saíram para se tornar soldados. Então, é uma lógica de exterminar o outro, de exterminar a si mesmo. E se a gente for mais profundamente sobre isso, com um decreto novo de armas, como vai se dar essa relação do outro? Como a polícia, seja ela militar, seja o exército em período de intervenção, vai entender que aquele cidadão negro, armado, ele está com a arma correta, legalizada, e ele não é um bandido. Se hoje você nem precisa ter arma para ser fuzilado com 80 tiros. Basta um guarda-chuva e uma furadeira. Então, qual a lógica do governo em, desde antes, colocar o exército para fazer um policiamento que não é prerrogativa do exército, treinar as polícias, tanto militar quanto civil, a odiar o outro, a partir de uma lógica do exército? Então, você legaliza as armas, regulamenta as armas, então a população que vai andar armada, como é que a polícia vai distinguir entre quem está andando armado legal e quem é bandido não legal? Então, o que me leva a crer que é uma política de extermínio. É uma política de extermínio do outro. Que outro? Porque quem é a maioria dos policiais militares do Brasil?
se a gente for falar mais localizado aqui em Recife, a gente vê que são policiais que, da grande maioria, vêm também das classes trabalhadoras, que vão estar exterminando a si mesmo, o outro, que é o outro que está marginalizado, como eles tiveram. Então, é uma lógica do governo de alienar as polícias para exterminar o próprio povo. O povo que ele se identifica, o povo da onde ele surgiu. Então, eu acho que é um debate muito profundo, epistemológico, mas que vai chegar a necessidade do podcast também tratar sobre isso em algum momento. Não agora, mas em algum momento trataremos sobre isso mais profundamente. Acho que a gente pode passar para a próxima notícia. Próxima notícia. A próxima notícia foi do G1, né, da primeira quinzena desse mês, né, e o título da notícia é: o que muda com a lei sobre drogas que o Senado correu para aprovar. E realmente eles correram para aprovar essa mudança na política de drogas, né? O projeto, ele endurece a política nacional de drogas e facilita as internações involuntárias, fortalece as comunidades terapêuticas, né, que foram incluídas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, o SISNAD, né? E agora essas comunidades terapêuticas, elas podem receber dinheiro de isenção fiscal, né, de pessoas e empresas, podem destinar até 30% do imposto de renda para essas instituições. Ao mesmo tempo que essas comunidades terapêuticas são fortalecidas, os próprios CAPS e os CAPS AD, CAPS álcool e drogas, eles são deixados de lado, né? Então você deslegitima uma política de saúde em detrimento de uma política religiosa, por assim dizer, né? Cerca de 390 clínicas, Thales, nos últimos 5 anos, dessas clínicas, muitas ligadas às igrejas evangélicas, receberam cerca de 17,5 milhões de reais. E o que mais chama a atenção é que dessas 390 que receberam todo esse montante do governo, 20 delas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por funcionamento ilegal, denúncias de tortura, violência física e trabalho forçado. Falando dessas comunidades terapêuticas, o que muda também, né, e isso pode aumentar esses números de denúncias contra essas comunidades terapêuticas, é que a partir de agora o SISNAD, ele estabeleceu como meta de tratamento da dependência química a abstinência, deixando de lado políticas de redução de danos e facilitando também a internação involuntária, né, onde o paciente ele pode ficar internado contra a sua vontade por até 3 meses. E se a gente, trabalhando a partir onde a política de drogas hoje ela se pauta na redução de danos, né, onde a internação ela é voluntária, você mudando isso, e essas comunidades terapêuticas já têm tantas denúncias, isso pode aumentar de uma forma vertiginosa, né, complicando ainda mais a situação desses dependentes químicos. A notícia ela fala que o Senado correu para aprovar, e de fato ele correu para aprovar porque o projeto ele tramitava desde 2013. Sofreu um lobby muito forte da igreja evangélica. E isso, sofreu um lobby muito grande. E eles correram porque no dia 5 de junho o STF ele vai analisar a Lei 11.343 de 2006, a chamada Lei de Drogas, especificamente o artigo 28, né, que essa votação vai tratar sobre o porte de drogas, de substâncias para o consumo próprio, onde hoje isso fica a cargo do policial que fez a apreensão e do juiz, né, informada a devida situação onde aquilo ali aconteceu. E acaba abrindo prerrogativas bastante danosas, né, para a população periférica e a população negra. Como esse governo cheio de surpresas, né? Aconteceu que do dia que gravamos esse programa aconteceram algumas mudanças e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele decidiu tirar da pauta o julgamento sobre a descriminalização das drogas
que estava marcado para o dia 5 de junho. Ele anunciou essa decisão após se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, né, negociando um pacto entre os três poderes em favor das reformas econômicas. E até agora não há uma data prevista para que essa votação seja retomada. E como a gente vinha falando no programa, é uma pauta que vem se arrastando há muito tempo, né? A ação começou em 2011, em 2015 ela começou a ser julgada e foram apenas feitos 3 votos: o de Gilmar Mendes, o de Luiz Roberto Barroso e o de Edson Fachin, que ambos votaram em favor da descriminalização, né? Inclusive trazendo quantidades que você possa portar, inclusive plantar em casa sem ser considerado traficante, né? Após esses 3 votos, o ministro Teori Zavascki, ele pediu vistas do processo, mas em 2017 ele morreu no acidente de avião e Alexandre de Moraes assumiu o posto. Então, até agora, né, a gente não sabe quando essa pauta vai ser retomada, já que é uma pauta que vai de encontro a, aos posicionamentos desse governo. Uma coisa que precisa ser chamado nesse debate é que, pelo fato da lei ser aprovada a toque de caixa no Senado, ela deixa brechas inclusive muito fortes para questão de fiscalização das clínicas e também a avaliação dos tratamentos oferecidos por essas clínicas. A lei, essa nova redação, ela não faz menção à orientação para os profissionais que prestam serviço nessas clínicas, ou seja, não coloca qual profissional, se é um assistente social, se é um enfermeiro, se um psicólogo, um psiquiatra. Ele deixa aberto, até mesmo numa onda que nós estamos vivendo, de que, por exemplo, você pega aquela ministra Damares, que diz que é mestre, doutora, investida por Deus, numas clínicas dessas que são clínicas financiadas por igrejas evangélicas, de colocar pessoas ali que não tem título nenhum ou não tem o know-how nenhum de como é que funciona, de como é que trata as pessoas, e só ali servir de doutrinação, de colocar a pessoa para servir os interesses religiosos. E muitos desses serviços, dessas clínicas, na verdade, é uma exploração trabalhista, né? Sim, claro. Eu trouxe o dado aqui, 20 delas foram denunciadas por trabalho forçado, violência física e tudo mais. Pois é, e eles botam várias pessoas que estão fazendo tratamento, estão precisando de uma ajuda profissional, que isso a gente não pode esquecer, é uma ajuda profissional. E que justamente essas pessoas não têm essa formação e não pode ser esse profissional que vai contribuir para uma melhora da saúde clínica desse indivíduo. Então a gente faz um caminho antagônico e oposto ao que vários países pensam sobre como reduzir o consumo de drogas, como reduzir os impactos na sociedade. Inclusive, é até estranho pensar que um próprio portal, um portal oficial do governo federal, que é da Fiocruz, um centro de estudos estratégicos, faz uma matéria em 2016 falando sobre o exemplo de Portugal e como o Brasil está indo ao caminho oposto. E olha que a gente não tinha nem tido essa nova reforma na política de drogas. Então, ou seja, a parte do Estado em que existem pessoas, pesquisadores que estão fazendo um trabalho sério, que estão partindo justamente de bases científicas, conseguem contribuir para que o Estado pudesse tomar como uma política de governo e posteriormente uma política de Estado que conseguisse abrandar esses impactos numa sociedade extremamente desigual e que o consumo de drogas justamente atua nessas desigualdades também. Então, o Estado prefere, como é que eu posso dizer, cada vez mais ter uma máquina, teoricamente dizer que tem uma máquina pública mais enxuta, mas que com essa política vai encarcerar cada vez mais pessoas, sendo justamente oneroso para o Estado. Então, qual a forma que você resolve esse ônus que o Estado assume com esses drogados? Privatizando os presídios, né? Então, é toda uma série de concepções equivocadas que no nosso cenário se torna bastante dificultoso, né? É preciso a gente dizer que o Brasil ele possui a terceira maior população carcerária do mundo
E a estimativa é que 30% desses encarcerados eles estejam detidos por conta da aplicação da lei de drogas, né? Sem falar também nas mulheres, cerca de 62% delas foram presas por sobre ordem do cônjuge, ou como diz o nosso ministro, do cônjuge, né? Por levar drogas para dentro do presídio, né? Então, por seus cônjuges. Então a gente teve no Brasil um aumento da população carcerária de 707% nos últimos anos por conta da lei de drogas. E o pior de tudo, né? Qual é o perfil desse encarcerado? Né? Jovem, de classe baixa, desempregado, morador de periferia e negro ou pardo. Né? Então a agência pública, ela analisou cerca de 4 mil inquéritos em São Paulo do ano de 2017 e ela fez um estudo comparativo entre as drogas que eram apreendidas entre pessoas brancas e pessoas negras, né? E o que cada uma levava à prisão ou não, né? Então, para os brancos, o que levava à prisão era cerca de 85 gramas de maconha, ou 27 gramas de cocaína, ou 10,1 gramas de crack, enquanto para os negros isso caía bem mais, né? A partir de 60 gramas você já podia ser preso como traficante, 22 de cocaína e 9 de crack, né? Então, a gente vê como a polícia encara o problema de drogas, né? Como o encarceramento da juventude periférica e negra. Então, a gente tem que levar em consideração também que o trabalho com viciados em qualquer tipo de droga é utilizado como trampolim político, né? Queira ou não. A gente tem um exemplo disso aqui em Olinda com o professor Lupécio. Casa de Recuperação Cristo Liberta. Eu não estou afirmando que foi isso que fez ele se tornar prefeito de Olinda, mas que para a população comum isso já é de uma grande valia, né? Principalmente se você tiver algum familiar nessa situação. Que exatamente. É difícil ver, né? Exatamente. Principalmente aqui nas periferias de Olinda, Rio Doce e tudo mais. Eu ouvi na rádio, nessas rádios evangélicas populares, né, a vereadora do Recife, Michele Colles, fazendo um lobby fortíssimo, né, na rádio. Ela saiu daqui de Recife para ir para o Senado um dia antes, no dia da votação, acompanhar, fazer pressão, inclusive falar mal de estudos, né, e projetos que foram desenvolvidos para tentar, que falavam sobre a redução de danos em detrimento da abstinência, né? Então é um lobby único e exclusivamente religioso, onde não se leva em conta as questões psicológicas ou de questão de saúde mesmo, né? Então, galera, a última notícia desse podcast é uma coluna da Miriam Leitão, uma jornalista extremamente consagrada e que acaba se tornando uma das porta-vozes do editorial da Globo. Ela lança uma coluna no dia 22/5, chamada Bolsonaro Não Sabe Governar. E acaba sendo um misto entre indicação e debate. A indicação é que vocês leiam essa coluna. Não vai dar para a gente ler essa coluna na sua integralidade, é uma coluna um pouco extensa, mas ela de maneira muito didática e muito precisa, como é de costume da Miriam Leitão, se tratando dos maiores jornalistas que a gente tem aqui no Brasil, discordando ou não das suas ideias políticas. A gente sabe que a Miriam Leitão tem uma corrente política mais voltada para a direita, uma direita liberal. Então, eu vou ler o primeiro parágrafo aqui, que é bem curtinho, e inicio uma discussão do quão importante é um posicionamento nesse teor e nessa agressividade da jornalista Miriam Leitão. E ela começa assim: durante os anos que foi parlamentar, Jair Bolsonaro não presidiu comissão, não relatou qualquer projeto, nunca liderou um grupo algum. Ele não se interessava pelas matérias que passavam por lá, concentrando-se em questões do seu nicho. Sua preocupação era apenas a defesa dos interesses da corporação dos militares e policiais. Afora isso, ofendia colegas que considerasse de esquerda e dava declarações espetaculosas para ocupar espaço no noticiário. Com esse currículo, ele chegou à presidência. Hoje, não entende nem os projetos que envia ao Congresso, como se vê diariamente nas suas declarações. Então,
acaba sendo, não é exagero entender que essa nota da Miriam Leitão é como se fosse um editorial das organizações de Globo, dando um ataque frontal às atitudes do presidente, que, no fundo, não entende as próprias propostas que o seu governo leva à Câmara. A última delas foi quando ele estava reunido com algumas crianças e ele diz que elas sustentariam a aposentadoria dos adultos ali presentes. Ora, se a nova reforma da Previdência proposta pelo Paulo Guedes, o professor de Pinochet, ele coloca que o regime de repartição ele se quebra, que é essa lógica dos mais novos sustentando e contribuindo para a aposentadoria dos mais velhos. Isso é uma lógica de capitalização. Então, o Bolsonaro ele não entende nem o mínimo das propostas que o governo dele colocou como base nas eleições, mostrando despreparo, uma desorganização do governo, tendo que ser corrigido diariamente pelos ministros, demonstrando que o presidente ele é hoje uma figura extremamente simbólica. Representativa ele sempre foi. Decorativa e simbólica. Ele serve para agitar o seu eleitorado, dar entrevistas ou declarações polêmicas para desviar o foco dos assuntos que realmente interessam dentro do governo. Ou seja, o presidente é o grande espantalho. Mas pelo menos o espantalho ele tem uma utilidade dentro de uma plantação. O presidente ele é um completo inútil. Isso é perceptível não somente nesse caso que a gente está falando sobre a reforma da Previdência, né? A gente tem outros exemplos, a própria defesa do ensino domiciliar, em que foi feito uma fala em que em nenhum momento conseguiu defender o seu argumento porque não tem dados que comprovem, não tem estudos que comprovem como se dá, por exemplo, nos Estados Unidos, já que eles tentam trazer essa perspectiva a partir de uma liberdade em que os estados têm de legislar sobre suas questões. Então, existem estados norte-americanos que vão ter uma legislação muito mais flexível quanto ao ensino domiciliar. E nem se deu o esforço de fazer um levantamento acerca de quantos estudantes desses estão, quantos adolescentes em idade de estar em sala de aula estão fazendo o seu processo de formação dentro de casa, ensino domiciliar. Então, nem para você fazer um levantamento simples, básico, isso foi feito. Então, e o que é que acontece? Quando o Vélez foi defender as suas pautas dentro do Congresso, o que aconteceu? Foi um ataque sistemático dos parlamentares, mostrando que ele não tinha em nenhum momento um projeto educacional. Ele tinha desejos, assim como o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não aparenta ter projetos, ele aparenta ter desejos, ele aparenta ter vontades. Essas vontades são vontades de agraciar o eleitorado que confiou nas pautas conservadoras dele. Então, a partir disso, não importa a ele se é constitucional, se não é constitucional. Você defende uma flexibilização de porte de armas, o qual você parece simplesmente descredibilizar completamente o estatuto de desarmamento. Parece que você... E a própria Constituição, né? Pois é, parece que não se deu o trabalho de ler o estatuto de desarmamento, não se deu o trabalho de ler o que a Constituição diz acerca disso. E você flexibilizou para 20 profissões naquele momento, 20 atividades profissionais, ao qual você não consegue nem legitimar a necessidade dessa profissão ter arma naquele momento. Então isso mostra como esse presidente ele realmente não tem um projeto. Desde o início da sua legislatura até agora, ele vem apresentando diversas propostas e essas propostas o tempo todo elas vão se mostrando inconstitucionais ou inexequíveis, mas como o João disse, são só vontades para atender o seu eleitorado, para atender aquela parcela conservadora que votou nele, mas aquilo ali não se mostra, são coisas que não podem acontecer, não vão ser executadas, né? Bolsonaro ainda não saiu da campanha de 2018 e vale salientar também o seguinte, que desde o começo do ano a maior parte o que ele diz de governança é feito por decretos. Ele não teve agora, a toque de caixa, nessa semana que foi aprovado a reforma ministerial pelo Congresso. E foi votado agora essa medida provisória porque estava perdendo sua validade, que é com relação à reforma dos ministérios. Mas até agora o governo, numa análise bem simples, só coleciona derrotas e muitas delas já mostram o fim
próximo desse governo. E mostra como é um alt-right que, na verdade, em nenhum momento está fora do sistema, né? Isso é o que a gente não pode esquecer. Ele é o famoso político que ataca a classe política, como a própria Mira Leitão diz na coluna dela, mas que quando chega no final do dia ele vai lá e tenta adular. E é esse o processo que a gente tem visto o tempo todo. É o presidente que bate em um deputado, é o presidente que bate em um senador, bate na base ali. E aí quando chega no final do dia ele tenta oferecer emendas parlamentares para abrandar os ânimos, para tentar tranquilizar os sujeitos ali presentes, né? Então talvez esse clima não seja tão amistoso como ele tenta fazer que esteja, né? Então vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver o que é que essa brincadeira de ser presidente do Jair Bolsonaro vai culminar, né? Então, uma notícia que a gente não pode, né, não deve deixar passar batido é sobre a adoção de crianças a partir de eventos públicos, né? Justamente a partir da exploração da imagem de crianças e adolescentes, né? E tem uma matéria que saiu da BBC que vai justamente discutir isso. Foi no dia 22 de maio. Se chama Adoção na Passarela, o desfile de adolescentes que gerou revolta nas redes. Então a gente vai ver num evento que acontece no shopping de Cuiabá na última terça-feira, dia 21, e ele vai se chamar Adoção na Passarela, um evento organizado pela Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, e junto com a Comissão de Infância e Juventude, apoiada pela Ordem dos Advogados do Brasil, da seção Mato Grosso, né? E o que é que acontece? Esse evento, que teve a presença de 18 adolescentes acima de 12 anos desfilando em uma passarela que foi feita no shopping de Cuiabá, especificamente para que isso acontecesse, para cerca de 200 pessoas que teoricamente estariam interessadas em adotar crianças, estavam acompanhando na plateia, né? E então lojas de roupas, de calçados do shopping contribuiu com o evento. E aí acho que é uma coisa que a gente talvez não possa deixar de discutir, né? Porque é algo no mínimo estranho de primeira mão, né? Particularmente eu recebi essa informação pelo Instagram, recebi um story, porque é interessante observar como se dá essas ações. Era uma marca que inaugura em Cuiabá. Eu estou olhando aqui o perfil, porque inclusive eu fiz uma resposta às publicações que estavam envolvidas a esse acontecimento. É um perfil inaugurou em Cuiabá. Aí esse perfil estava nesse evento, foi um dos convidados desse evento, e ele estava gravando vídeos do que estava acontecendo nesse evento. Tá entendendo? Então eu recebi os stories de crianças desfilando e achando super estranho, assim, tipo, teoricamente crianças desfilando e tal, tranquilo. Só que aí vem a notícia, né? Porque eles não, e isso é outra coisa interessante, eles não fizeram questão de esconder o tamanho da escrotice de que eles estavam praticando. Porque logo abaixo tem a notícia de que, na verdade, era um evento de exposição de crianças e adolescentes para adoção. Ou seja, é como se fosse uma vitrine, como se fosse uma exposição de bois para fazendeiros que queiram comprar, eventualmente, para colocar em suas fazendas, tá entendendo? E como essa lógica ela vai se reproduzindo a partir de argumentos que a gente, que somos pesquisadores aqui das áreas das infâncias, tanto eu quanto o João, a gente utiliza para as nossas pesquisas. E eu vou dizer o porquê. Porque diante de ver algo tão absurdo, eu fui até o perfil e escrevi um texto falando sobre a pesquisa que eu venho desenvolvendo, o meu lugar de fala, né? Porque somos seres sociais e temos nosso lugar de fala. E não podemos abrir mão dele quando vamos dar opinião. E eles me responderam de maneira assim, até inacreditável. Eu vou falar um trecho aqui que me deixa muito espantado, que é o seguinte, ó: antes, essas crianças, estou lendo a resposta que eu recebi dos stories do Inauguro Cuiabá, que estava fazendo a cobertura desse evento. Antes, essas crianças ficavam escondidas em lares e as adoções não aconteciam. Hoje,
com a mudança da lei que permite que essas crianças possam participar de eventos como esse, faz com que famílias que queiram adotar, que queria antes adotar bebê, por exemplo, veem crianças maiores e mudem de opinião. Ou seja, a lógica é o seguinte: os lares de adoção, as casas de acolhimento institucionais, levam as crianças, veja um absurdo, levam as crianças para esses eventos que teoricamente convidam famílias que estejam predispostas à adoção a sentarem no shopping confortavelmente, sei lá, tomando sorvete, bebendo um bom vinho, olhar em sua frente crianças em extrema situação de vulnerabilidade, sem um amparo familiar, sem uma mãe, um pai por perto, e como isso influi na própria educação, no desenvolvimento dessas crianças, desfilarem enquanto eles observam sentados se vale a pena ou não, ou se talvez queiram o interesse de adoção de uma dessas crianças. E é tratado extremamente de maneira natural, naturalizada. E eles terminam a nota me dizendo o seguinte: a OAB Mato Grosso e o Tribunal de Justiça que faz o controle do evento. Obrigado. Ou seja, é a instrumentalização da lei para a perversidade, para a negação dos direitos das crianças e adolescentes, para a exposição de crianças que estão em extrema situação de vulnerabilidade, que é uma das prerrogativas do Estatuto, a convivência familiar e comunitária. Essas crianças tiveram a sua convivência familiar e comunitária negadas, vivem em casas de acolhimento e precisam passar por essa situação vexatória para talvez alguma família que esteja no evento de tamanho escrotice como esse tenha o interesse de adotá-los. E a OAB Mato Grosso e o Tribunal de Justiça legitimam esse tipo de comportamento. Mas fica aqui nosso repúdio total. Eu falo como pesquisador na área das infâncias, militante nessa causa já há alguns anos, supervisor pedagógico de um laboratório de pesquisa de história das infâncias do Nordeste, e que isso é uma afronta ao Estatuto da Criança e do Adolescente e a todo e qualquer militante sério de direitos humanos de crianças e adolescentes, não só daqui de Pernambuco, como do Brasil inteiro. Tribuna de Debates. Vamos iniciar agora a Tribuna de Debates, e hoje um tema que já causou muitas discussões antes dessa gravação acontecer. Está sendo muito divertido participar de tudo isso. Então, a temática que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, que a gente vai discutir e rediscutir muitas coisas, é fake news e a relatividade do fato. Então, o que a gente vai pensar a partir disso é como a gente vai trabalhar fontes históricas, como a gente vai trabalhar como as notícias estão sendo produzidas e o impacto disso na política, e que tipo de linguagem ela está sendo utilizada, ou como epistemologicamente ela está sendo criada, e como isso é efetividade nas agências de inteligência, e como o governo se utiliza disso. Ou seja, é muito debate que a gente tem para fazer. Vamos dar início e vamos em frente. Quando a gente entra na internet hoje em dia, a gente vê muito debate sobre política, e a gente sempre vê a galera perguntando: qual é a tua fonte? É uma pergunta basilar do debate nos tempos atuais, e isso está totalmente ligado com as questões das fake news. Aí, pensando nisso, quando a gente estava conversando sobre esse programa, eu achei que era importante a gente elucidar um conceito de fonte histórica para depois a gente poder adentrar mais nesse assunto. Segundo o professor José da Assunção Barros, fonte histórica é tudo aquilo que, produzido pelo homem ou trazendo vestígios de sua interferência, pode nos proporcionar um acesso à compreensão do passado humano. Então, a gente pensa nesse conceito que até então ele é muito bonitinho. Para nós aqui da bancada é muito fácil de se pensar nisso. Mas a gente tem que levar por outro lado que a gente tem uma grande parcela de cidadãos semi-analfabetos ou analfabetos funcionais. Outra matéria que eu trouxe para o debate foi uma que eu li na BBC ano passado, e recentemente eu revisitei para poder fazer esse
podcast, que é Como o Analfabetismo Funcional Influencia a Relação com as Redes Sociais, que foi escrita por Vanessa Farjada. Essa matéria ela aborda também um estudo que é feito pelo Instituto Paulo Montenegro e também é uma ONG chamada Ação Educativa. Essas pessoas eles pesquisam sobre os índices de analfabetismo aqui no Brasil, que é chamado de INAF. Se você jogar aí na internet, você pode achar esse estudo com uma certa facilidade. E o que é interessante de trazer para esse debate? Porque esse estudo, ele fala sobre os níveis de alfabetismo, e a partir de 2015, ele divide em 5 grupos. Tipo, os analfabetos funcionais são considerados os analfabetos e os analfabetos rudimentares, que são pessoas que têm dificuldade para assinar o nome, não conseguem saber qual a operação matemática é necessária para resolver alguma questão. E tem outros grupos que eu acho menos importante da gente trabalhar, que são os que são considerados alfabetizados, que é o elementar, o intermediário e o proeficiente. Lógico que nesse debate sobre fake news, esse grupo ele também vai participar desse debate, mas ele não é o foco inicial do debate em si. Aí eu queria falar sobre as taxas de analfabetos funcionais que essa pesquisa mostrou nos últimos anos. Ela ocorre desde 2001. Nos anos de 2001 e 2002, existem 39% da população brasileira ela é analfabeto funcional. Essa pesquisa ela é feita com pessoas de 15 a 64 anos e são entrevistados 2.002 pessoas em todo o território nacional, em áreas rurais e urbanas. Em 2002 e 2003, 39% da população ainda era analfabeta funcional. Em 2013 e 2004, caiu para 37%. Em 2004 e 2005, permaneceu em 37%. E essa pesquisa só voltou a ocorrer em 2007. E a partir de 2007, eles conseguiram mecanismos tecnológicos que facilitaria bastante as versões futuras dessa pesquisa. Então, elas não ocorreram em anos subsequentes. Em 2009, 27% da população era considerada analfabeta funcional. Aí 2011, 27%, 2015, 27%, e em 2018, que foi a última pesquisa, ano passado, 29%. E a gente também tem uma margem percentual de 2 pontos para cima ou para baixo. Então, a gente pensa que uma população que ela não é bem instruída, como é que essa população ela vai conseguir conceber bem esse conceito de que é uma fonte histórica e como ela vai fazer essa triagem na internet? A gente tem alguns dados aqui ainda. 86% dos analfabetos funcionais eles usam o WhatsApp. 72% usam o Facebook e 31% usam o Instagram. Agora, logicamente que, de acordo com os níveis de instrução dessa pesquisa, cada grupo ele tem uma participação maior ou menor. E a gente viu que nos últimos anos essa questão de propagação de mensagens falsas, notícias falsas no caso, ela vem em grande crescente e isso é um grande problema para a sociedade atual. Como é que vamos solucionar esse caso ou até tentar diminuir? É uma questão muito complicada e eu vou passar a palavra agora para os meninos e a gente vai continuar debatendo sobre. As redes sociais, elas são as grandes causadoras, né,
desse problema da propagação das fake news, né? Porque algumas delas, por conta de seus algoritmos, ela acaba criando uma formação de bolhas de informação, e até o próprio WhatsApp também, quando a gente se comunica com as pessoas mais próprias, criamos uma certa bolha também de informação, onde fica mais propício certas fake news se propagarem, até porque você tende mais a acreditar alguém que você conhece, que você confia, está lhe contando. Então você tende a acreditar com mais facilidade no que essas pessoas dizem. É importante lembrar que essa explosão de você ter que estar explicando o óbvio para as pessoas, a propagação da fake news, ela faz parte de um evento que tem sido adotado como estratégia pelos políticos e por exércitos e tudo mais, que é a estratégia do fire hose, né? Que é a mangueira que assim, na tradução literal seria aquela mangueira que era utilizada nos caminhões de bombeiros para apagar incêndio, mas que despejam milhares e milhares de informações diariamente, informações sem serem checadas, sem respeitar o fato e etc. Até porque essa ideia de fire hose foi pensada por cientistas, pela psicóloga social Miriam Matthews e pelo cientista social Christopher Paul, no artigo The Russian Fire Hose ou Falsehood Propaganda Model, que foi escrito em 2016 por um think tank norte-americano chamado Rand Corporation, que inclusive trabalha para o departamento, recebe dinheiro do gabinete do Departamento de Defesa norte-americano, e eles vão dizer o seguinte, que hoje em dia você tem um alto volume de conteúdo, uma produção que é rápida, contínua e repetitiva, sem compromisso com a realidade, sem consistência entre o que se diz entre um discurso e outro. E essas pessoas acabam tomando como verdades, e chega ao ponto que nós temos que desmentir ou até mesmo utilizar os meios que nos cabe para estar colocando em descrédito essas pessoas, e mesmo assim eles ainda procuram contestar os dados, como foi o caso, por exemplo, de Bolsonaro, que quis invalidar uma pesquisa do IBGE e tudo mais, entendeu? Quis confrontar uma pesquisa do IBGE, dizendo que o próprio órgão brasileiro de pesquisa, um Instituto Brasileiro de Pesquisa e Geografia, tá ligado? Estatística, tava sendo mentindo, tá ligado? Descredibiliza as próprias instituições. As próprias instituições. Então, isso me lembrou a entrevista que Noam Chomsky deu para o El País em março, que a chamada da entrevista as pessoas já não acreditam nem nos fatos. Tipo, isso tá totalmente relacionado com o que Arthur tá dizendo. A gente vive um discreto das instituições, e as pessoas, elas simplesmente não acreditam em nada. Por mais que você tente argumentar e mostrar dados, feito o Arthur estava falando, as pessoas, elas vão encontrar algum escapismo para toda a argumentação que você tentar. É uma parada extremamente delicada. Eu tenho me questionado muito, estava ouvindo muito atentamente aqui o que os companheiros estavam falando sobre o assunto. E, por exemplo, no que toca a questão da informação, e quando eu digo informação como o Estado está proporcionando à população que se informe. Porque eu penso muito nisso, eu penso no papel do Estado na formação das pessoas. Então, quando eu vejo que uma sociedade pouco instruída, eu penso também como o Estado possibilita que essa população se informe. Isso é um ponto. Então, quando a gente estimula uma sociedade que ela é pouco instruída no que a gente chama de conhecimento, ou de ciência, ou do que isso seja, que isso é um debate mais profundo, não é o caso agora, a gente encontra problemas da população reconhecer, por exemplo, conceitos básicos que são trabalhados na academia. Ponto. Que eu acho que é
onde se traz a ideia da fonte histórica. Veja, do ponto de vista da população, se a gente pensa a população que cursou até o ensino médio e ou foi para o ensino técnico, ou foi para um curso superior que não for da área de humanas, ou não na área de história, que eu acredito a maioria do nosso público que está ouvindo e a maioria de nós aqui. Então, de maneira muito prática, a gente oferece muito pouco à população para que eles entendam conceitos que são complexos, como fonte histórica, como se produz história, como se escreve história. Ou seja, são assuntos que, se a gente entrar, é um poço sem fim. Eu acho que, inclusive, coloco como sugestão, eu acho que a gente, num podcast, eu acho que a gente precisa trabalhar como informações básicas para a nossa profissão chegam à população. Como a população trabalha o conceito de como se faz história, como se cria história, como se... na operação historiográfica, como diria Sertor. Então, se a gente já oferece o mínimo possível, já pouco desse mínimo, como é que a gente quer cobrar da população que, como o companheiro Cid aqui disse, é mal instruída, analfabetos funcionais, como a gente quer cobrar delas que tem um entendimento que é complexo, que é como se constrói nossa própria história. E pensar que a própria construção do conhecimento historiográfico, do conhecimento histórico hoje, ele é produzido de uma maneira completamente diferente ao que foi há 20 anos atrás, inclusive do que os nossos orientadores, né, do que os professores dos nossos orientadores tiveram na universidade. Enfim, a forma como você tem acesso às suas fontes, a jornais que você talvez tivesse que viajar, talvez há 20 anos atrás você tivesse que realizar uma viagem para ter acesso a um documento que hoje você tem acesso em 5 minutos no seu computador. Então tudo isso é importante pontuar pela forma que se constrói as próprias narrativas históricas hoje. E então, a forma também como isso chega na população, né? Como que a população também vai acessar esse conhecimento histórico na atualidade. E se a gente for colocar em pé, por exemplo, o próprio nome fake news, porque isso é uma conversa que estava anterior à gravação, então a gente estava conversando muito sobre o termo, né? Que termo a gente vai utilizar para colocar no título? Foi uma discussão que a gente teve antes da gravação, antes do que vocês estão ouvindo. E o próprio termo fake news, que é um termo que a gente utilizou, porque é como se determinado os acontecimentos, ou como essa notícia é produzida hoje em dia, mas se a gente for botar os olhos da história, ou os próprios olhos da ciência no fato, a gente vai procurar saber, então, como é que surge esse termo fake news, ou o que se era produzido antes das fake news, o que era, então, se não era fake news. E a gente entra, Arthur, veja que interessante, num debate linguístico. O termo fake news ele até o século XIX, antes do final do século XIX, a própria palavra fake não era utilizada na língua inglesa. Veja, como a gente vai debater notícias falsas, a gente acaba caindo numa discussão epistemológica da própria língua. Ou seja, o que era antes da fake news? Porque antes não se utilizava nem a palavra fake, era false news. Então, antes do que hoje a gente considera o que é fake news, o que era que existia. E a gente vai, se a gente for para a historiografia, a gente pensa num dos historiadores muito famosos por estar envolvidos na experiência dos análises, que é o Mark Bloch. O Mark Bloch, no início do século XIX, já está lançando, como vocês sabem, o Mark Bloch é um famoso estudioso do período medieval, do feudalismo. Em 1921, ele lança um artigo chamado Reflexões de um historiador sobre as notícias falsas das guerras. Ou seja, em 1921, a gente está falando do início do século XX, um historiador famoso, que a gente utilizou como bibliografia no início da nossa graduação, ele já trabalhava como notícias produzidas, notícias falsas, que hoje a gente coloca o nome como fake news, mas que antes era false news, e antes nem nome tinha isso, porque nem sempre as pessoas precisam dar nome às coisas, tá entendendo? A gente precisa também buscar o inominável, as coisas que não são ditas, porque as coisas que não são ditas, elas interessam muito, inclusive muito mais daquelas que são ditas. Então, é um debate que, se a gente colocar a luz da história, perpassa esse período dito pós-moderno ou não, entende? Ou seja, eu penso muito mais esse fenômeno da fake news, e a gente for false news e blá blá blá, como a gente vem falando, como um aspecto muito mais cultural do ser humano,
E a gente pensar a cultura longe de qualquer singularismo, longe de qualquer caixinha, pensar a cultura como o que o humano produz e se reproduz e se autoproduz. Tá entendendo? Então, se a gente for olhar na história, sempre houve a necessidade de justificar coisas, ou justificativas mais simplórias, ou mentiras para justificar ações. Tá entendendo? Inclusive, uma frase que Mark Bloch cita nesse artigo, que eu gostei muito, é que ele faz uma analogia com a Bíblia muito engraçada. Ele coloca assim: no início era o verbo, e logo em seguida veio uma mentira para justificá-lo. Ou seja, como a mentira, que no fundo é isso, como a mentira ela está na história e como ela é utilizada para nos construir enquanto ser humano, enquanto ser cultural e nas nossas ações. A própria ideia que você estava trazendo agora, né, das justificativas que são utilizadas para legitimar atos. Justificativas muitas vezes falsas ou montadas, etc. A própria base desse artigo que eu citei no início do debate, ele tem como o objeto de pesquisa a invasão da Crimeia em 2014 pela Rússia. E aí eles vão mostrar como foram construídos debates a partir de jogar várias informações ao mesmo tempo e você vê claramente o presidente Vladimir Putin, a princípio, negando que sejam tropas russas e depois afirmando que são tropas russas, entendeu? E como esse debate está presente até na nossa atualidade, quando você vê o governo dizendo uma coisa no diário oficial e desmentindo em rede nacional assim à noite, isso demonstra, no caso, essa nova estratégia de manipulação das massas que tem feito um estrago muito grande. E até mesmo a informação que Sidney colocou aqui no programa a respeito dos analfabetos funcionais, que é um meio de disseminação mais rápido, mais eficiente que esses grupos têm, até porque um analfabeto funcional ele vai se prender ao título da matéria e não vai, mesmo que ela não eu fiquei muito, quando o Cid trouxe essas informações de enorme relevância para o debate, eu fiquei muito me questionando se, claro que hoje a gente pode colocar a questão da informação, do conhecimento da população, assim, a partir de dados do analfabetismo funcional da população para o debate e relacionar isso com a fake news. Eu acho que é uma relação extremamente plausível e pertinente, mas eu fico me questionando se a falta de conhecimento da população é causa ou causador. Sim. Vou tentar ser mais claro. Uhum. Tipo, se quando a gente coloca a falta do que a gente dita como conhecimento, como a ciência dita que é o conhecimento da população, entende, Arthur? Se a gente colocar só isso como um causador de um espalhar de notícias falsas, se a gente não está negando outras coisas do humano, tá entendendo? Sim. Que podem influenciar tanto ou muito mais do que isso. Porque se a gente for olhar em alguns momentos da história, quando a mentira ela é usada politicamente para justificar fatos ou ações, será que sempre é causada por uma falta de conhecimento da população e não por outros anseios? E questionar a própria ideia de conhecimento, que eu acho que é muito importante, porque a gente está aqui discutindo sobre fake news e como isso interfere na dinâmica social, mas tipo, que tipo de conhecimento a gente está oferecendo à população, ou que tipo de conhecer a gente entende, tá entendendo? A própria ideia de conhecimento, pô. Eu me questiono muito sobre essa ideia de conhecimento que a gente tem produzida, que é uma ciência eurocêntrica, que pensa conhecimento a partir de caixas, que não consegue entender que o humano é muito mais do que isso, tá entendendo? Então, se a gente coloca só essa lógica, que é uma lógica moderna, da ciência moderna, eurocêntrica, do que é conhecer ou não, como causador de um espalhar de fake news, tá entendendo? Se isso também não era só um dos efeitos.
das vertentes que pode ser esse fenômeno, tá entendendo? Que a gente pode trazer outros como os próprios anseios, os desejos fora de conhecimento, porque se a gente for levar para hoje em dia, muitas dessas notícias elas são espalhadas trazendo do humano aquilo que lhe é mais caro, que é o divino, o cosmo. Então, quando você coloca o divino e o cosmo, você consegue ativar áreas do humano que não são acessíveis na lógica do conhecimento, tá entendendo? Então parte para além da ignorância do que é conhecer ou não, mas tipo, é o pastor que está te dizendo, tá ligado? E ele cria uma relação com você que perpassa a lógica do conhecimento acadêmico, tá entendendo? E aí como se apropria justamente desses sentimentos, desses anseios, dessas vontades, e como que vai se instrumentalizar isso, né? Como você consegue instrumentalizar as vontades e os desejos dessas pessoas, o que está no mais íntimo ali, e a partir disso tem um fator que vai, a partir de um ato, propagar ele em outros níveis. Esses níveis eles podem ser diversos, né? E aí isso eu me pergunto por quê? Porque cada vez mais eu penso com essa questão da tecnologia, você consegue materializar e instrumentalizar isso, personificando praticamente para cada um o que cada um sente ali, a partir do que você pesquisa, a partir do que você busca, a partir do que você gosta, a partir do que você compra. Então, quando você faz isso, você tem todos os seus rastros ali. Então, cada vez mais as pessoas conseguem, empresas na verdade, né? Não são pessoas, a gente tem que lembrar disso. São, institucionalmente falando, são CNPJs ali, né? Então, grupos empresariais conseguem instrumentalizar isso muito bem, politicamente falando. E, a partir disso, gera uma máquina de disputa de poder e disputa de narrativa, né? Isso a gente não pode esquecer. O tempo todo é uma disputa de narrativa e que a tecnologia consegue instrumentalizar essa disputa muito bem. Isso. É entender que... Eu acho que o ponto aqui é entender que não é oferecer o que a ciência moderna dita como conhecimento à população que a gente vai livrar ela de notícias falsas. Tá entendendo? Porque a gente tá negando outros lados do humano que foge da lógica epistêmica, da ciência, que é o divino, é o cosmo, que é o que liga também, que é o que tá ligando. Tá entendendo? Porque hoje a informação, ela não só tem a veracidade científica, mas ela tem a veracidade do divino, do subjetivo. Não, é uma construção discursiva que é feita da verdade, né? Então, essa construção discursiva, ela vai ser feita para você tentar legitimar a sua verdade, né? Então a questão é essa, uma lógica de construção de um discurso que vai favorecer uma classe específica no que a gente tem vivenciado ultimamente, né? E o que constrói esse debate, né? Hoje em dia, essa polarização política, ela vem construída a partir de uma construção de narrativas onde não importa as fontes que você traga, não importa os conhecimentos que você traga para o debate, mas o que importa é você querer legitimar o que você acredita como verdade, né? Então, o que você vai tentar justificar a sua verdade a qualquer custo. Eu acho que eu quero trazer para o debate uma notícia de 2003, que é um pouco mais recente, mas a gente vive num período onde as informações e os acontecimentos, os avanços tecnológicos acontecem de uma velocidade tão alta, tão intensa, que a gente está falando aqui de 2013, a gente parece algo tão distante de nós, tão longo. Mas qual foi a justificativa que o governo americano utilizou para invadir o Iraque? Foi as armas de destruição em massa. Ou seja, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a partir do seu secretário de Estado, Colin Powell, afirmou diante do Conselho de Segurança da ONU que sabia que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Até mesmo fez uma apresentação em PowerPoint indicando onde seriam os lugares onde essas armas estariam. E as informações
haviam sido conseguidas a partir de um informante, que na época era apelidado de Cover Bull. E isso, veja só, essa notícia, essa informação repassada por um agente do Estado legitimado, deu início a uma guerra no Iraque. E o que a gente sabe é que, posteriormente, foi confirmado que tudo não passou de uma mentira, de uma notícia plantada. Se a gente for parar para ver só a questão do Iraque, nós estaríamos cometendo uma irresponsabilidade e ver que, no caso, os Estados Unidos e outros países também se utilizam de armações de planos para poder justificar seus atos. Aí eu vou retomar aqui ao ano de, assim, pelo menos é do meu conhecimento, mas o ano de 1954, quando os Estados Unidos lançou toda uma campanha de informações para invadir a Guatemala e derrubar o presidente Jacobo Arbenz. O que aconteceu foi o seguinte, que você tem ali os interesses privados da United Fruit Company, que era uma empresa ligada à agricultura, ligada ao latifundiário, que inclusive um dos seus presidentes, ele era associado com o secretário de Tesouro norte-americano na época, James Foster Dulles. E aí você que se criou toda uma campanha de propagação de mensagens de que eles queriam privatizar as terras da United Fruit, a reforma agrária, e foram lá e invadiram. Você tem isso em 54 na Guatemala, você tem isso em 61 em Cuba, com a invasão da Baía dos Porcos, tem na República Dominicana, tem no Iraque, no Vietnã, que é importante ressaltar, destacar até mesmo o papel de um cara chamado Daniel Ellsberg, se eu não estou lembrando agora, que teve a coragem de pegar o caso chamado The Pentagon Papers, que ele pegou vários documentos do Departamento de Defesa norte-americano e entregou para a grande imprensa para que eles divulgassem o que realmente estava se acontecendo ali, e quase 10 anos de guerra, e assim foi. E você vê que a história se repete no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria e tantos outros lugares onde hoje eles fazem a evidência, dizem que estão levando a democracia, mas são países que vivem politicamente instáveis, são países altamente explorados pelo capital norte-americano e o capital europeu e tantas outras mazelas. Se a gente for mais a fundo nesse debate, a gente pode até chegar aqui, eu sei que não é o espaço, mas discutir a política de neocolonialismo no século XIX na África. E como ela é pautada a partir disso, de notícias falsas para comover a população de que aquilo era algo que deveria ser feito. E uma notícia que, assim, ainda hoje atinge até mesmo, provoca profundas marcas, que é levar, e aí quando eu falo da questão que você, Anderson, pontuou mais cedo, a própria ideia de visão eurocêntrica, porque essas pessoas acreditavam estar levando o progresso e a civilização para esses países, e o progresso e civilização do ponto de vista europeu significa exploração, expoliação das matérias-primas e até mesmo da própria população. E é também entender que o que acontece hoje se dita muito mais pela quantidade massiva de como a informação é disseminada, e muito menos sobre o fenômeno, porque é um fenômeno histórico. Tá entendendo? Então, se hoje a gente está discutindo, porque hoje o podcast, a Operação Histórica, está discutindo fake news, é muito mais por como essas informações são espalhadas para o mundo, e muito menos sobre o fenômeno, porque o fenômeno sempre existiu. E se a gente for buscar, você trouxe muitas informações, eu posso buscar do que é ser brasileiro, pô. A gente foi ensinado de que a gente foi descoberto. Isso é uma mentira, isso é uma notícia que foi completamente plantada. A gente não foi descoberto, a gente foi invadido, tomado, dizimado, massacrado. Tá entendendo? E isso nos foi vendido
não foi vendido na televisão, nos livros didáticos, para os nossos pais, foi vendido para a gente, no meu livro didático, na escola, ainda tinha lá. Ainda hoje é vendido. Do Brasil. Ainda hoje é vendido. E o que é a descoberta do Brasil, se não uma fake news? Justamente. Uma coisa que é interessante, e está até mesmo no artigo que eu li para poder vir para esse debate, no Le Monde Diplomatique, de dezembro de 2018, é como nós temos que combater essas questões, porque não adianta você só ir de frente e confrontar com essa pessoa, entendeu? Como é que... Por mais absurdo que seja, ela vai tentar trazer argumentos para tentar justificar a verdade que ela acredita. Exatamente. Aí, primeiro, qual é o necessário? O que é que a gente deve fazer? E aí você tem um linguista norte-americano, George Lakoff, que ele vai dizer como é necessário a gente entrar em... Porque chega a ser brincar com a inteligência, você ter que desmentir o óbvio para algumas vezes. É muito cansativo. Isso até mesmo... ele vai dizer o seguinte: é necessário primeiro expor a verdade do que está se tratando, depois apontar qual é a mentira e dizer como ela é diferente do fato verdadeiro, depois repita a verdade e conte quais são as consequências dessa contradição e tentar desmentir discursos falsos sem repeti-los. Acho que vocês poderiam debater aí. Essa última questão... Isso é sensacional, esse é um debate muito bom. É muito interessante. Repete, por favor, só esse último ponto. A ideia é tentar desmentir discursos falsos sem repeti-los. O que a gente mais fez nos últimos anos foi repetir esses discursos falsos o tempo todo, numa tentativa, vamos dizer assim, legítimas, de tentar acabar com esse discurso, mas a gente estava propagando ele, a gente estava repetindo ele, a gente estava divulgando. Então, foi um discurso que, como a gente estava dizendo, não era uma verdade, mas foi repetida tantas vezes que as pessoas já não ligavam, já acreditavam que aquilo ali se tornou real. Nunca viu... O discurso se tornou palpável. Nunca viu o filho com uma mamadeira de piroca, mas acreditou que havia uma mamadeira de piroca. Eu tenho um entendimento relacionado a isso de níveis de realidade. Eu acredito que, apesar de vivermos todos no mesmo ambiente, na mesma realidade, temos percepções diferentes sobre ela. Porque a gente vivencia essa realidade de maneiras diferentes. Por isso que eu acho que, às vezes, nível de experiência, incompatibilidade com os níveis de realidade que a gente vive. Tá entendendo? E eu sempre acho que a gente tem que encontrar o T. Que o que é o T? Se o meu nível de realidade não bate com o nível de realidade do outro, que no caso da fake news, eu penso muito mais assim. Como a gente vai quebrar uma fake news? Como é que eu chego para uma pessoa que acredita na mamadeira da piroca? Eu acho que ela vive num nível de realidade diferente do meu. Por quê? Porque, apesar de vivermos toda a realidade, a percepção que ela tem sobre a realidade é diferente da minha. Mas é tão diferente que a gente vai chegar ao ponto da antagonização, que não é um ponto interessante para o debate. Então, eu preciso encontrar algo que nos assemelhe para eu partir para um outro nível da realidade, para que nesse nível da realidade, esse novo nível de realidade, a gente esteja em sintonia. E às vezes o T é o lúdico. E que a gente esquece muito do lúdico. A ciência moderna esqueceu o lúdico, esqueceu a natureza. Tá entendendo? A gente fica sempre querendo tentar desmitificar fake news pela lógica, pela ciência, pelo certo, pela verdade, querendo mastigar a verdade sempre para as pessoas, e às vezes as pessoas não estão interessadas nisso. Ou se estão, não estão enxergando, e que a gente precisa acessar outros níveis. A gente precisa acessar ela a partir do lúdico, do divino, porque é assim que as informações estão chegando a ela, gente. Não é pelo conhecimento, porque se fosse pelo conhecimento, muitos desses discursos não tinham força. Por quê? Porque o conhecimento, essas informações estão chegando à população a partir de outras lógicas, que não é a lógica do conhecimento, não é a lógica formal. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, essas verdades chegam por meio, por exemplo, do discurso moral, né? E aqui também, né? Claramente, o discurso moral ela está sempre em voga. E esse discurso moral proporciona o crescimento de pautas, no mínimo, anti-humanistas, digamos assim. Pautas como a supremacia branca, episódios como Charlottesville, e que, inclusive,
como é que conseguiu se instrumentalizar pessoas e mobilizar pessoas para que no século XXI elas fizessem uma marcha contra pessoas negras, contra muçulmanos, contra liberdade para as mulheres, contra, enfim, povos tradicionais. Você já viu o documentário da Vice sobre essa marcha de Charlottesville? Já. Você percebe que entre os supremacistas brancos há todo um discurso que é baseado em argumentos tão frágeis como perde a Gila. Boa analogia. E tipo, inclusive eu peguei aqui uma matéria da Infomoney, que é uma matéria, por exemplo, em que, de acordo com alguns estudiosos, que falam sobre informação e sobre produção de informação e propagação em mídias digitais, e que inclusive consegue discutir justamente o episódio e esse fenômeno que é dado da fake news, que, né, a gente já conseguiu desmistificar que é algo da nossa temporalidade, né, algo que atravessa temporalidades, mas que eles tentam justamente discutir essas narrativas a partir da massificação dela na internet. E então a Infomoney, que é um site, um portal de notícias de pautas conservadoras nos costumes e liberais na economia aqui do Brasil, vem relativizar, por exemplo, o caso do Charlottesville e vem dizer que, na verdade, o racismo que vem crescendo a partir dos próprios estudos nos Estados Unidos, a partir da eleição de Donald Trump, na verdade é reflexo do que foi o governo de Barack Obama, que foi um governo onde se discutiu muito essas questões de identidade e fez com que a violência aumentasse, porque cada vez mais as pessoas discordavam. Então, vocês imaginem que ele conseguiu relativizar uma questão moral ao ponto de dizer que o racismo acontece porque ele é discutido, né? Então, isso é uma questão em que talvez o nível de conhecimento que a gente consiga materializar e discutir não seja o que eles tentam se utilizar, né? Talvez não seja esse conhecimento que eles tentam se utilizar para se legitimar. Talvez seja outras formas de narrativa que eles tentem se legitimar a partir delas. Então, isso que o João falou me lembrou o caso do jornalista da Fox News, Geraldo Rivera, que criticou bastante Kendrick Lamar após uma apresentação que ele faz um freestyle e fala sobre a violência policial. Aí esse jornalista falou em rede nacional que esses discursos e o movimento hip hop ele vinha causando mais danos à população afro-americana do que o racismo que é histórico na sociedade norte-americana. Inclusive Kendrick Lamar respondeu a ele, até utilizou um sample dessa fala dele naquela música do último disco dele, DNA. Quando o beat vira, você consegue ouvir isso que eu falei agora, só que em inglês, e Kendrick Lamar dá uma resposta bem à altura. Na verdade, Kendrick Lamar ele trabalha essas questões nas 3 primeiras músicas desse disco. Se você não ouviu o disco Dan, agora você tem um motivo para ouvir. Pronto, pegando essa fala sobre a Fox News, que faz justamente remeter à forma como as informações são veiculadas de maneiras diferentes, e a partir disso as pessoas também vão se informar de maneiras diferentes. Cada vez mais as pessoas se informam pela internet, obviamente, e a todo momento pelo celular. Então, cada vez mais também o que foi que se cresceu, o que foi que aumentou foi a ideia de você produzir jornalismo independente, jornalismo alternativo, e, consequentemente, a gente tem no Brasil alguns grupos que vão, inclusive, ganhar força e legitimidade como jornalismo independente, um jornalismo em que teoricamente é comprometido com a narrativa, talvez não do establishment, então talvez tente se aproximar da experiência que está sendo ocorrida naquele momento. Então a ideia de jornalismo que está sendo vivenciada. Aqui no Brasil a gente vai ter a mídia ninja, que vai, a partir de 2013, vai ganhar corpo, e vai ter, a partir da própria mídia ninja, outros jornais independentes que vão se apropriar das redes sociais
E, consequentemente a isso, a gente vai ter as bolhas que vão se formando. Cada grupo que se identifica com suas pautas morais e identitárias ali vai se apropriando de um canal de informação, de um veículo de informação. E são bolhas de verdade que vão sendo construídas. E São níveis diferentes de realidade, Isso. né? Como o Anderson estava eu, falando em outro momento. É nisso que eu tenho pensado, tenho estudado e vou começar a escrever sobre, tá entendendo? Pensando na realidade dessa maneira, que é o que está fazendo mais sentido para mim atualmente, né? Possa ser que não faça, possa ser que futuramente eu esteja em outro nível de realidade que eu não estou agora, né? Mas o que eu acho que a gente tem que levar disso é que é um campo difícil, lidar com fake news e como nós que somos cientistas, é isso que somos, vamos lidar com isso, tá entendendo? O que eu acho, que aí, dando minhas palavras finais assim no podcast, é que apesar de sermos cientistas, temos que entender que nem sempre a lógica acadêmica vai prevalecer diante das outras coisas que acontecem, do mítico, do lúdico, tá entendendo? E que talvez a gente tenha que abrir mão de um pouco dessa racionalidade acadêmica para entrar no mesmo nível de realidade de outras pessoas, para que a partir disso, quando a gente estiver no mesmo nível de realidade, a gente consiga discutir verdadeiramente com ela. E se isso é a partir do lúdico, talvez seja a partir de uma dança. Talvez seja a partir de um brega. Dançando um brega, você consiga conversar sobre Bolsonaro com alguém, tá ligado? Que sentado numa mesa dentro da escola você não consiga, tá entendendo? É o lúdico. Um exemplo disso é a campanha do Não Toque Nela, né, que foi esse ano do Carnaval do Recife, Perfeito, João, e que utilizou o brega para falar sobre machismo, sobre homofobia e sobre liberdade ao corpo. Então é isso, né? Talvez acessou às vezes o lúdico para trabalhar um conceito que é complexo. Porque será que uma campanha que só trouxesse informações duras, cruas, científicas, trazendo dados, não sei o que, ia conscientizar a população como conscientizou, trazendo lúdico? Se adaptando à linguagem também, né? Que é isso, que às vezes a gente tem que entender que a linguagem acadêmica não vai funcionar para tudo, ela não tem que funcionar para tudo. É necessário. Até mesmo esse podcast aqui é um exemplo de como podemos transpor os debates acadêmicos para a população em geral. Perfeito, e como nós temos a função social aqui dentro quando trazemos esses debates, né? Então é pensar outras maneiras, entender que o mundo é maior do que só a academia, do que só esse conhecimento que é produzido nela, e que a gente tem que acessar outros tipos de conhecimento, outros tipos de lógica para a gente se entender com o outro e não ficar só na nossa bolha acadêmica. Eu acho que isso a gente abrindo mão disso, a gente vira um grande combatente nessa era de fake news. Tá entendendo? Ter mais empatia, olhar mais para o outro e entender como você pode entrar no mesmo nível de realidade que ele e a partir disso mostrar as coisas, trazendo lúdico, trazendo não só a ciência como a única e exclusiva maneira de chegar à verdade. Então acho que esse foi um podcast muito bom, assim. Eu acho que a gente vai trazer outros desdobramentos nas nossas reuniões, outros assuntos a partir desse. Eu acho que é um divisor de águas, assim, porque foram muitos assuntos trabalhados, muitas coisas que ficaram soltas que a gente vai precisar trabalhar mais profundamente futuramente. Eu pensei em fontes históricas, eu pensei em cultura, eu pensei em como o governo se instrumentaliza disso, de notícias falsas para se legitimar ou para invadir, ter ações militares em outros países. Eu acho que isso dá um podcast, entre outros assuntos que foram debatidos aqui. Vocês também, quando vocês estiverem ouvindo, também coloquem o que ficou, o que falta a gente aprofundar, o que ficou uma ponta solta, porque é isso, né? Isso aqui é um debate, isso aqui não se finda em si só, tá entendendo? É uma conversa, são amigos conversando e também agora passando para vocês, e a gente não tem a pretensão de se totalizar em si, né? E o podcast terminou aqui e o que foi produzido aqui é a verdade e só, não. Isso aqui é só um início, é só um começo. Né? Foi um programa longo, mas eu acho que a gente ainda faltou falar de muita coisa. É um processo um pouco complicado você tá
produzindo aqui o podcast, porque às vezes os nossos pensamentos eles vão saindo um pouco do que foi planejado, né? Então, desculpem se vocês acham que a gente saiu um pouco do tema, ou se a gente deu alguma fuga. A gente está aí aberto a críticas e para construir o conhecimento junto com vocês. Quem tiver dúvida pode mandar para nós. Nos siga nas redes sociais. É isso Twitter, aí. Instagram. Se tiver crítica também, a gente tá aceitando. Spotify, SoundCloud. Mande sua crítica, mande suas... menos Facebook, porque Facebook... É barca furada. Tá de olho, A gente tá aí aberto e o que vocês puderem contribuir com o nosso programa, a gente vai estar agradecendo. Valeu, galera, e vamos encerrando por aqui. É nóis. Momento Amigo do Povo. Então, galera, a gente tá finalizando o podcast, mais um podcast. E, como de costume, já tradicional, né, depois de 3 episódios, a gente vai encerrando com Amigo do Povo, que é nossas indicações para vocês curtirem o resto da semana, fazerem depois dos estudos ou antes, enquanto praticam algum exercício, quando estão com o companheiro ou a companheira. Vamos lá. A primeira indicação, fica da minha parte, é a minissérie da HBO, Chernobyl, lançada recentemente, está no 3º episódio, e ela se passa exatamente na Ucrânia em 1986, né? Depois da explosão da usina nuclear de Chernobyl. O mundo lamenta o ocorrido e alguns cientistas eles começam a tentar descobrir as causas do acidente. Então, é uma série que se passa no exato momento pós-acidente de Chernobyl e tem uma ambientação extraordinária. A cidade próxima a Chernobyl, ela foi quase que completamente refeita para ser gravada essa série. Alguns jornalistas que estiveram nessa cidade hoje, já abandonada, relatam a incrível riqueza de detalhes, essas ambientações que essa cidade foi recriada para a série. E é um conselho para quem gosta de história, para quem gosta de temas relacionados a isso, a governos, a indústria nuclear e como isso afeta politicamente, socialmente, internacionalmente, um governo que precisa admitir que houve uma tragédia de dimensões globais. Então, a minha primeira indicação fica essa. Queria dar um chega lá em Chernobyl pra fazer umas fotos, eu acho que ia ser massa. Vai pegar um câncer. A minha indicação da semana, ela já talvez seja um pouco conhecida do público, mas eu acho que a partir da discussão que a gente teve hoje, dialoga um pouco, né, quando a gente fala sobre a ascensão da direita conservadora, do fascismo, a ascensão do antissemitismo, enfim, desses preconceitos que a gente sabe que cada vez mais tem ganhado corpo na sociedade. E aí a minha indicação seria Infiltrado na Clã, né, que é um filme dirigido por Spike Lee e foi lançado em 2018. É um filme que, enfim, teve até um sucesso relativamente alto, né, de bilheteria, e que tem como enredo principal um personagem que é um policial negro do Colorado em uma sociedade naquele momento norte-americana extremamente conservadora ainda, né, em um estado também que tem um histórico racista, e que ele vai fazer uma investigação se infiltrando na Ku Klux Klan. E ele vai fazer isso, de maneiras não tão tradicionais, e a partir disso ele vai conseguir compreender como o David Duke, né, que inclusive estava naquele episódio a qual comentamos agora pouco em Charlottesville, estava presente lá. Ele era o presidente da Ku Klux Klan da época, né? E, enfim, é um filme que mostra essa sociedade racista norte-americana e como a política de segurança pública legitimava esse racismo institucional, e como vários negros tiveram que se adaptar e tiveram que criar métodos de resistência frente a um momento extremamente reacionário norte-americano. E é um filme que conta com atuações excelentes, tanto do Adam Driver, que é o que vocês podem conhecer ele pelas participações que ele teve nos últimos Star Wars, e o John David Washington,
que é o artista negro, que é como se fosse o personagem principal, que acaba sendo uma dupla entre esses detetives, e a atuação deles dois assim é sensacional. E a direção do monstro, né, que não poderia ser diferente, ele é completamente assim, é um filme muito transgressor, é um filme que deixa você desconfortável. É um filme bom para se assistir, que é aquele que lhe deixa desconfortável. Você termina o filme e você não fica desnorteado. É um filme pesado, E ainda falando sobre Ku Klux Klan, a gente não pode esquecer que David Duck, ele disse que Bolsonaro soa como nós, né? Então vocês podem entender como quiser. Bem, a minha indicação é uma série que já está disponível naquele serviço streaming, que todo mundo tem assinatura, ou rouba do vizinho. Chamada A Guerra do Vietnã, um filme de Ken Burns e Lynn Novick, que estreou em 2017. Foi uma série produzida com 30 milhões de dólares para o canal PBS e, assim, conta com a pesquisa de quase 10 anos a respeito do conflito. E o que chama a atenção nessa... Claro que a gente não pode deixar de lado que em vários momentos a figura do imperialismo norte-americano é exaltada, mas a gente não pode deixar de lado que os roteiristas, os diretores desse documentário traz algumas provocações, traz alguns documentos mostrando o quão essa guerra foi injusta e desnecessária. E assim, cada episódio ele trata um ano específico da guerra. E ao todo são 10 episódios e vale a pena assistir. Esse com certeza eu vou assistir. A pergunta que não quer calar. Nessa série, os Estados Unidos ganha ou perde a guerra? Boa pergunta, eu ainda não terminei. Mas enfim. A minha dica cultural é pra quem também é fã de Pink Floyd, né? E já do clássico Live at Pompeii. David Gilmour gravou, acho que foi em 2016, novamente em Pompeia, e ele lançou há poucas semanas atrás uma lista de reprodução com show completo lá. Então eu garanto que é sucesso, viu? Pode ouvir que pra quem é fã de Pink Floyd, Live at Pompeii é sempre bom. Quem curte os alucinógenos aí, eu aconselho, viu? Oxi, o negócio é pesado. Então, já que a gente tá falando de mentira, eu queria indicar o documentário VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso. Esse cara, ele é um mito nas pilantragens. Assistam esse documentário porque vale a pena, é muito engraçado. Isso também me lembra uma galera que estudou comigo, que não perde em nada pra esse bicho no quesito mentira. Mas eu não vou citar o nome da galera aqui não, pra não causar constrangimentos. Mas é nóis.